Sejam muito bem-vindos a esta nossa nova análise. Hoje, a gente vai cruzar as fronteiras da oceanografia e da astrofísica para discutir um conceito que, honestamente, parece até enredo de ficção científica: a geologia cósmica. Com base em dados empíricos novinhos em folha e teorias físicas bastante inovadoras, a nossa ideia aqui é entender como eventos astronômicos super distantes conseguem moldar as profundezas do nosso próprio planeta. Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso. A grande questão central que a gente vai investigar hoje é como é que um planeta lá longe, como Marte, consegue criar redemoinhos gigantescos nas partes mais profundas dos oceanos aqui da Terra. Para responder a isso, a gente precisa olhar de perto para um choque de paradigmas fascinante no mundo da física. É um verdadeiro confronto de ideias. Chegamos então ao mistério dos oceanos, focando em uma descoberta impressionante feita em águas profundas agora no ano de 2024. É exatamente daqui que a nossa jornada começa. 2.400.000. Esse número gigante representa um ciclo impressionante descoberto por uma equipe de pesquisadores liderada por Adriana Dutkiewicz e Dietmar Müller. Eles passaram 50 anos analisando o sedimento de perfurações no fundo do mar e acabaram detectando um padrão no mínimo misterioso. A cada ciclo exato de 2,4 milhões de anos, as correntes profundas do oceano ganham muita força e depois perdem força. E quando ficam vigorosas, elas geram redemoinhos gigantes que causam uma erosão fortíssima no fundo do oceano. Mas a pergunta que não quer calar é: o que poderia estar ditando um ritmo tão duradouro e profundo assim? Para começar a desvendar esse mistério, o nosso primeiro passo é dar uma revisada na mecânica clássica. Vamos falar de Newton e das forças externas da gravidade. A gente tem aqui o grande pilar da física clássica. Lá em 1687, no seu famoso Principia, Isaac Newton demonstrou que as nossas marés são causadas por uma atração gravitacional diferente, exercida principalmente pela Lua e, em segundo plano, pelo Sol. Ou seja, a gravidade, nesse modelo clássico, é tratada estritamente como uma força externa direta. É pura atração entre massas. O nosso oceano é visto basicamente como uma massa gigantesca sendo literalmente puxada pelo espaço afora. E veja bem, essa mecânica de forças externas é simplesmente brilhante para explicar as marés costeiras que a gente vê todo dia. Ela mapeia perfeitamente o fluxo, o refluxo e aquelas marés super intensas de cisígia ou as mais calmas, de quadratura. A Lua e o Sol estão perto o suficiente ou são massivos o suficiente para exercer essa força toda. Só que, quando a gente tenta aplicar essa mesma lógica de atração física direta a Marte, a matemática simplesmente não bate. O planeta vermelho está longe demais. A força de puxão direto dele é completamente insignificante para conseguir criar redemoinhos tão imensos lá no fundo do nosso oceano. E é justamente aí que entra uma perspectiva totalmente diferente da coisa. Vamos conhecer Edson X, a sua teoria X e o conceito de ressonância vibracional. A equação do movimento intrínseco total, que faz parte da teoria X formulada por X em 2019, traz uma abordagem revolucionária. Se a gente imaginar essa fórmula como uma espécie de projeção holográfica, dá para notar logo de cara que ela vai muito além daquele clássico empurra e puxa. A sexta lei de X argumenta que a matéria não é definida apenas por onde ela vai, mas sim pela sua vibração interna e por como ela se integra geometricamente com o cosmos. A grande chave aqui são as oscilações dos movimentos. A equação combina as velocidades externas, a geometria da órbita da Terra e, o mais crucial, as frequências vibracionais internas da própria matéria. Basicamente, a teoria X rejeita a ideia de repouso absoluto. O espaço é preenchido pelo movimento, o tempo todo. Nessa visão mais sistêmica, a Terra é tratada como um organismo totalmente interconectado. A gravidade deixa de ser apenas uma força isolada e passa a ser vista como um ciclo universal composto por todas as 4 forças fundamentais da natureza. Então, o que acontece? Quando os planetas vizinhos alteram a velocidade geométrica da Terra, o nosso planeta responde a isso termodinamicamente, de dentro para fora. As correntes oceânicas se transformam numa resposta geológica direta a essas oscilações orbitais que vêm lá do espaço. Agora chegamos ao núcleo da nossa análise, o grande confronto de ideias. De um lado, a mecânica de forças, do outro, a mecânica sistêmica. As diferenças na base dessas teorias são gigantescas. De um lado, a mecânica de forças de Newton enxerga o universo como se fossem pedras exercendo tração umas nas outras, sabe? O foco total é na atração externa, o que é perfeito para calcular a maré de todo dia. Mas do outro lado, a gente tem a mecânica sistêmica de X, que funciona mais como um mapa de fluxo de energia. O foco principal é a ressonância vibracional e as oscilações dos movimentos.
É como se o universo inteiro fosse um grande rádio ressoando frequências. E é essa visão que nos ajuda a compreender esses ciclos lentos e incrivelmente poderosos de 2,4 milhões de anos. Tem uma citação do próprio Edson X que resume muito bem essa diferença. Ele diz o seguinte: a ciência convencional foca demais em elementos isolados. Minha tese é que nada na Terra é independente. O que vocês chamam de ressonância entre Marte e Terra é apenas uma engrenagem do que chamo de teoria X. Fica muito clara essa ênfase forte numa teia cósmica invisível, onde absolutamente tudo está conectado. Marte e a geologia cósmica. O impressionante é que são os dados empíricos de 2024 que surgem para validar e dar corpo a esse debate todo. Vamos acompanhar o passo a passo de como isso acontece na prática para finalmente resolver o nosso mistério inicial. Primeiro, Marte e a Terra dão puxões gravitacionais mútuos por causa da ressonância orbital. Segundo, essa interação, em vez de simplesmente puxar a abra, altera a excentricidade da órbita da Terra, mudando a geometria do caminho do nosso planeta no espaço. Terceiro, com essa nova geometria, a quantidade de radiação solar que atinge a Terra muda também. Quarto, o nosso clima absorve essa mudança, transferindo energia térmica. E quinto, essa energia extra toda precisa ser dissipada, o que acaba energizando as correntes profundas do oceano e formando, enfim, aqueles redemoinhos gigantes. É um efeito dominó incrível. E é impossível não notar como os postulados teóricos de 2019 batem perfeitamente com as descobertas empíricas de 2024. É impressionante. A visão sistêmica de X já dizia que os planetas afetam a Terra por meio da termodinâmica, movimentando massas de água através de ressonância vibracional. E o que a pesquisa de Dutkiewicz e Miller descobriu? Exatamente essa correlação. Eles provaram, de forma independente e analisando sedimentos reais, que a ressonância orbital de Marte regula sim a circulação profunda dos oceanos através da radiação solar. Ou seja, enquanto a física clássica explica muito bem o que acontece ali na superfície, todos os dias, focando em forças externas, é a mecânica sistêmica, com seu foco nas oscilações dos movimentos, que consegue explicar o vigor nas profundezas abissais. O pesquisador Dietmar Müller amarrou isso tudo de um jeito brilhante. Ele afirma: quando a excentricidade da órbita muda, a Terra recebe mais energia solar, o que altera a termodinâmica dos oceanos. É uma integração total, astronomia que influencia o clima, que por sua vez define a oceanografia profunda. O ciclo universal, o verdadeiro pulsar do nosso sistema solar. Chegou o momento de juntar todas essas peças. O ponto crucial que a gente tira de tudo isso é o seguinte: o oceano da Terra respira em sincronia com o cosmos. Aquela imensa massa azul não é só uma poça d'água gigante reagindo passivamente porque a Lua passou por perto. Os oceanos profundos atuam como um motor imenso, dissipando toda a ressonância vibracional e as oscilações dos movimentos que vêm de muito, muito além do nosso céu mais imediato. É literalmente a pulsação integrada de todo o sistema solar funcionando em conjunto. Para fechar a nossa análise de hoje, deixa uma provocação fantástica do próprio Edson X. Se um objeto parasse de se mover, de vibrar, ele deixaria de ocupar espaço, pois o espaço é preenchido pelo movimento. Fica aí o convite para a gente continuar observando o universo ao nosso redor, não como blocos isolados flutuando num vácuo vazio, mas como uma majestosa e complexa sinfonia vibracional, onde até os lugares mais escuros e profundos do nosso planeta dançam no ritmo de outros mundos. Muito obrigado por acompanharem mais essa exploração e até a próxima.